Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o espadachim mais forte. Capítulo 231. Jack é um usuário de Akuma no Mi. Cair no mar seria uma sentença de morte para ele, Kun disse lentamente. Naquele momento, uma voz fria chegou aos ouvidos de Kun. Ryujiro tinha acabado de retornar à realidade do espaço mental, suor cobrindo sua testa. Estava claro que ele tinha acabado de ter uma batalha intensa com Gojo Satoru no reino mental. Jack não é morto tão facilmente. Ele é um usuário de Akuma no Mi, é verdade, mas ele também é um homem-peixe. Ele simplesmente não sabe nadar no mar. Todos ficaram atordoados. Jack, o Jack da seca, é um homem-peixe? Ele deve ter comido a fruta elefante-elefante. É incomum para um homem-peixe ter um poder de Akuma no Mi do tipo animal. É realmente bem peculiar. Ryujiro se levantou, olhando para a posição de afundamento do navio de Jack. Sua energia amaldiçoada surgiu, e uma luz vermelha se reuniu nas pontas de seus dedos. Reversão da técnica amaldiçoada, vermelho. Uau! Em um instante, o mar se agitou e se agitou. A luz vermelha ofuscante cobriu o mar, estendendo-se por milhares de metros. As ondas massivas do oceano se transformaram em uma besta primordial devoradora. O mar inteiro foi dividido pela técnica de Ryujiro, criando um caminho à frente. A água desceu como uma cachoeira para preencher a lacuna. Apesar das ondas violentas, o Arca Machine permaneceu inalterado, navegando tão suavemente como se estivesse em mares calmos. As pessoas no convés ficaram em choque, com a mente em branco enquanto observavam o mar continuar a avançar. Todos ficaram impressionados com o poder de Ryujiro, especialmente Hyleg, que agora estava totalmente ciente da força de Ryujiro, percebendo que esse nem era o poder total de Ryujiro. Esse garoto é assustador. Tal poder não é algo que um humano deveria possuir. Nem mesmo um usuário de logia fruta do diabo poderia ser tão aterrorizante. Sob essa energia destrutiva, as habilidades regenerativas de Jack e seu físico poderoso foram inutilizados. Ele foi reduzido a nada. Era inevitável que as tripulações piratas do Yonko acabassem entrando em conflito. Se eles fossem fazer isso, teriam que fazê-lo minuciosamente. Além disso, o sistema emitiu uma tarefa. Foi a primeira tarefa emitida pelo sistema. Objetivo da tarefa: derrubar o governo mundial e reformar o mundo pirata. Recompensa da tarefa: portão interdimensional. Este portão pode formar um túnel espacial entre o mundo pirata e o mundo ninja, permitindo viagens livres entre os dois mundos. O portal interdimensional. Ryujiro estava interessado. Conectar os dois mundos seria benéfico para ele e Nata. Derrubar o governo mundial era apenas um pensamento para Ryujiro. Ele estava esperando por uma oportunidade. Embora pareça que derrubar o governo mundial completaria a tarefa, este mundo sem dúvida cairia no caos depois disso. A tarefa também exigia a reforma do mundo pirata, o que significava estabilizar a ordem no mundo pirata antes que a tarefa fosse considerada concluída. Talvez ele devesse entrar em contato com o exército revolucionário. Logo, a notícia se espalhou pelo novo mundo de que Jack havia encontrado seu fim nas mãos dos piratas demônios brancos. Ninguém esperava que os piratas demônios brancos agissem de forma tão decisiva, nem mesmo dando aos piratas das feras a chance de falar. Kaido anunciou que vingaria Jack e aniquilaria os piratas demônios brancos. Cada um dos Yonkou era um rei dos mares. Eles não temem ninguém por causa de sua força. O novo mundo estava agitado pela expectativa, sabendo que uma guerra era iminente, uma guerra sem precedentes. Os piratas demônios brancos seriam destruídos pelos piratas das feras, ou os piratas demônios brancos fariam história ao derrotar uma tripulação Yonko. Todos no mar aguardavam ansiosamente o resultado. Sobre o Moby Dick, Barba Branca estava lendo um jornal em silêncio. Hyleg havia embarcado no navio dos piratas demônios brancos. Hyleg também embarcaria em outros navios? A aparição de Hyleg no navio dos piratas demônios brancos surpreendeu Barba Branca. Os piratas demônios brancos são realmente implacáveis, causando comoção por onde passam, disse Marco gravemente. Vista suspirou profundamente. A guerra está prestes a estourar. Os piratas demônios brancos são um bando de lunáticos? O mais crítico é que o primeiro imediato do Rei Pirata apareceu no navio dos piratas demônios brancos. Demônio Branco é conhecido por ser um grande espadachim, mas ele raramente parece usar a esgrima. Com suas inúmeras habilidades, como ele chegou ao auge da esgrima? Isso intrigou Vista. É difícil atingir o auge da esgrima sem se especializar nela, mas Ryujiro conseguiu. É realmente uma questão de talento? Todos no mar estavam focados nos movimentos dos piratas demônios brancos. Naquele momento, o pássaro noticioso no céu entregou outro jornal. Por que os pássaros estão agindo tão estranhamente hoje? Marco pegou o jornal do chão e sua expressão mudou drasticamente. Parece. Marco gritou com o rosto pálido e irritado. O que há de errado com Marco? Vista perguntou, confuso. A voz de Marco tremeu quando ele disse: Ace foi capturado pela Marinha. A Marinha vai executar Ace publicamente em uma semana. Em um instante, o Moby Dick caiu em silêncio mortal. O rosto de Barba Branca escureceu, e ele agarrou sua espada, uma onda aterrorizante de energia irradiando para fora. Gurarararara. A Marinha está se fortalecendo. Meus filhos, vamos resgatar Ace do quartel-general da Marinha. Os comandantes da divisão dos piratas do Barba Branca rugiram de raiva. Para os piratas do Barba Branca, cada membro é uma família, e todos chamam Barba Branca de pai. Eles não podiam permitir que a Marinha tratasse sua família de forma tão imprudente. Os fuzileiros navais.
Eles estão prontos para enfrentar a ira do Barba Branca? No quartel-general da Marinha, Sengoku franziu a testa profundamente. Está realmente tudo bem para nós fazermos isso? O rosto de Tsuru também estava sério quando ela disse: esta é uma oportunidade única na vida. O conflito entre os piratas demônios brancos e os piratas das feras é inevitável. Se ambas as tripulações Yonko forem destruídas, o novo mundo mergulhará em um grande caos. Nesse ponto, a Marinha pode usar a oportunidade para se infiltrar e influenciar gradualmente a situação no novo mundo. A destruição de duas equipes Yonko é algo que ninguém no mar ousa imaginar. Independentemente do resultado entre os piratas demônios brancos e os piratas das feras, será benéfico para nós, a Marinha. Sengoku ponderou brevemente e assentiu seriamente para Tsuru. Ele imediatamente deu ordens para que a Marinha se preparasse para enfrentar os piratas do Barba Branca. Capítulo 232. A atenção do mundo estava fixada no Novo Mundo, onde um conflito entre os Yonkou e o Quinto Imperador estava se desenrolando. Ambas as tripulações piratas eram temidas e renomadas. Apesar do histórico assustador dos piratas demônios brancos, muitos ainda duvidavam de suas chances. Os piratas demônios brancos tinham acabado de entrar no Novo Mundo e ainda não conseguiam rivalizar com o poder entrincheirado dos piratas das feras. Os piratas das feras, conhecidos por seus usuários da Akuma no Mi Zoan, tinham Kaido, que era aclamado como a criatura mais forte do mundo. O Novo Mundo estava prestes a enfrentar uma tempestade sem precedentes, mas nem toda a atenção estava no Novo Mundo. As ações da Marinha também atraíram interesse significativo. Punho de Fogo Ace, o comandante da 2ª Divisão dos Piratas do Barba Branca e um dos Yonkou, estava programado para ser executado pela Marinha. O mar inteiro sentiu uma pressão sem precedentes. O resultado dessas duas guerras determinaria o futuro dos mares. O clima no Novo Mundo estava tão severo como sempre: tempestades, trovões e chuva. Os fuzileiros navais, as agências de inteligência do governo mundial, outros espiões dos Yonko e os funcionários dos Morgan se reuniram perto de uma ilha. Os piratas demônios brancos permaneceram calmos, sem mostrar sinais de tensão. A transmissão ao vivo chocou muitos espectadores ao redor do mundo. Como os piratas demônios brancos puderam ser tão indiferentes? O demônio branco estava confiante de uma vitória fácil? Os piratas das feras olharam friamente para Ryujiro e sua tripulação. Hoje eles estavam determinados a aniquilar os piratas demônios brancos para vingar Jack e mostrar ao mundo que os Yonko eram invencíveis. Deixe todos, exceto Kaido, comigo, disse Ryujiro. Sim, capitão. Estalar. Num relâmpago deslumbrante, Kun se transformou em uma lança de relâmpago aterrorizante e avançou através da frota dos piratas das feras. Bum, bum, bum. O poder do relâmpago devastou o mar, e os navios piratas na retaguarda não conseguiram suportar tamanha eletricidade aterrorizante. A frota foi rapidamente destruída. A visão de vários navios dos piratas das feras sendo destruídos em um instante deixou muitos boquiabertos em choque. A Gorogoro no Mi era realmente assustadora, uma das frutas mais fortes da logia. Grito. Um grito agudo soou quando King, coberto de chamas, na forma de um pteranodonte, avançou em direção a Kun. King era formidável, e o comportamento brincalhão de Kun desapareceu, substituído por uma expressão séria. Bang, bang, bang. Estrondo, estrondo. Em um instante, Kui e King estavam travando um combate feroz, e sua batalha criou ondas de choque aterrorizantes que faziam parecer que eles estavam carregando um peso enorme. Kun contra o King. Luxie contra Queen. Perona perturbou o moral dos piratas das feras. As habilidades de Kun foram particularmente eficazes. Com o clima rigoroso do Novo Mundo aumentando seus tornados e raios destrutivos para devastar a frota dos piratas das feras, muitos ficaram atordoados com o poder aterrorizante de Carmen. Os dois usuários das mais poderosas Akumas no Mi dos piratas demônios brancos pareciam rivalizar até mesmo com os almirantes em força. Seu rápido crescimento era surpreendente. Eles subestimaram a força dos outros membros dos piratas demônios brancos. Demônio branco. Com um rugido ensurdecedor, o céu foi iluminado por relâmpagos sem fim. Uma figura grande e uma pequena estavam em uma ilha próxima, onde ventos fortes e poeira giravam. Os olhares de Kaido e Ryujiro se encontraram. Todos que assistiam sentiram uma onda de pressão só de observá-los. Como essa batalha terminaria? Bum! Duas auras irresistíveis irromperam. O Haki extremo do Conquistador colidiu, causando uma onda de choque aterrorizante que instantaneamente abriu crateras no chão. As rochas ao redor não conseguiram suportar as ondas residuais do Haki do Conquistador, rachando e explodindo. Bum, bum, bum. Um relâmpago negro brilhou enquanto as nuvens escuras agitadas pelo Haki do Conquistador dos dois combatentes começaram a formar um vórtice. Os espectadores ficaram surpresos. Demônio branco, hoje seus piratas demônio branco serão destruídos. A forma enorme de Kaido se elevava sobre Ryujiro, fazendo-o parecer minúsculo em comparação. Ryujiro sorriu fracamente, é mesmo? Teremos que ver se seus piratas das feras têm força para isso. Não se preocupe, eu vou te despedaçar e vingar aquele desperdício do Jack. Quando a voz de Kaido caiu, ele levantou seu kanabo, envolto em haki aterrorizante. O ataque aparentemente comum trouxe uma pressão sufocante. O chamado Imortal Kaido, ele poderia realmente sobreviver ao ataque do demônio branco? Bum, bum, bum. Um rugido estrondoso sacudiu a terra, criando um tremor semelhante a um terremoto. A força imensa gerou ondas estrondosas e tsunamis gigantescos.
O que está acontecendo com o demônio branco? O olhar do mundo estava fixo na área coberta de poeira. Até mesmo o demônio branco poderia ser ferido por um ataque direto de um Yonko. O que é isso? Pirralho, meu ataque claramente acertou você. Kaido, com uma expressão sombria, olhou para a pequena figura na cratera. Hehe, o que você atingiu foi apenas o espaço infinito entre nós. Ryujiro sacudiu a poeira e olhou para Kaido calmamente. Vá com tudo, ou você não terá chance. Por quê? Quando eu fizer meu movimento, você morrerá. Kaido parou por um momento, então caiu na gargalhada sinistra, seus olhos refletindo admiração por Ryujiro. Esse pirralho é do meu gosto. Já que é esse o caso, não vou me conter. Tente me matar se puder. Rugido. O rugido de um dragão abalou o mundo quando Kaido se transformou em um dragão colossal, voando em direção ao céu, com seu olhar fixo ameaçadoramente em Ryujiro abaixo. Capítulo 233. O Ao no Mi modelo, Dragão Azul. A visão de Kaido se transformando em um dragão majestoso deixou inúmeras pessoas em silêncio atordoadas. Kun, que estava lutando contra King, parou e olhou para a forma de dragão de Kaido com os olhos arregalados. Kaido é realmente um dragão? Não é de se admirar que ele tenha uma capacidade de recuperação tão insana. Na verdade, os outros Yonkou sabiam muito bem dos poderes de Kaido, mas aqueles que não sabiam eram piratas recém-chegados ao novo mundo. Os imensos olhos de dragão de Kaido olharam para Ryujiro lá embaixo, enquanto um fluxo de chamas escaldantes começou a sair de sua boca, transbordando uma energia aterrorizante pronta para explodir. Bafo de calor. Um terrível sopro de dragão explodiu, queimando o céu como um laser flamejante, com poder destrutivo capaz de vaporizar uma montanha inteira. À medida que a temperatura aumentava, Ryujiro encarou o intenso hálito do dragão com os olhos ligeiramente semicerrados. Em um instante, Ryujiro foi envolvido pelo manto de penas divinas, sua aura se tornando mais profunda e imponente. Até mesmo uma lasca de sua energia liberada fazia a alma tremer. Segurando o cajado preto, os olhos de Ryujiro, que lembravam o céu estrelado, brilhavam com uma luz incomum. Aqui você vai. Em um instante foi como se o ambiente ao redor de Ryujiro tivesse congelado, e o sopro do dragão parou abruptamente. Com o movimento de sua mão esquerda, o gesto de Ryujiro fez o sopro do dragão ricochetear em direção a Kaido. Como isso é possível? Kaido, em sua forma de dragão, apertou os olhos em descrença. Ele endureceu seu corpo inteiro com aqui do armamento, suas escamas escuras de dragão agarrando-se firmemente como uma armadura de ferro. O bafo de calor teve que passar por um processo de carga, tornando impossível para Kaido desviar em sua enorme forma de dragão. Bum! O hálito escaldante irrompeu, espalhando ondas de calor. As nuvens escuras acima, com relâmpagos, foram instantaneamente sopradas para longe, revelando um pedaço de brilho no céu escuro. Kaido, como você está? A Marinha, o governo mundial e os repórteres de Morgans assistiram em choque enquanto Kaido era atingido por seu próprio ataque. A experiência não deve ter sido agradável. Oh! O vento forte uivava enquanto Kaido respirava fundo e expirava. As rajadas quase o desorientavam. Kaido parecia ileso, mas sua expressão era sombria. Pela primeira vez, ele foi atingido pelo seu próprio ataque. A habilidade do pirralho não era um poder de Akuma no Mi? Isso foi problemático. Se não fosse pelo raio enfraquecendo o bafo de calor no último momento, Kaido teria sofrido mais. Kaido, coberto com o Haki do armamento, balançou seu enorme kanabo para baixo, cercando com o Haki do conquistador. O clube foi cercado por relâmpagos ameaçadores. Haimei-Haki. A ilha inteira tremeu enquanto o raio negro destruía tudo ao redor, criando ondas de choque aterrorizantes que deixaram fendas profundas no chão. Ninguém poderia resistir ao ataque com força total de um Yonko. Bum, bum, bum. As ondas de choque se espalharam, criando ondas gigantes no mar, causando rachaduras que se expandiam como se a ilha estivesse prestes a desabar. O demônio branco conseguiria suportar um golpe tão forte? Ah! Kaido rugiu novamente, seus músculos tremendo, veias como escamas de dragão visíveis. Estava claro que até mesmo o almirante teria dificuldade para suportar esse golpe. Rachadura! Rachadura! Naquele momento, um som de estalo nítido chegou aos ouvidos de Kaido. O rosto normalmente inexpressivo de Kaido mostrou um lampejo de medo. O kanabo dele estava quebrando. Bum! De repente, o kanabo de Kaido se despedaçou. Na frente do mundo e de inúmeras testemunhas, Kaido foi lançado voando, girando pelo ar. Imediatamente uma figura imponente apareceu ao lado de Kaido, Ryujiro, com seu olhar profundo e uma mão brilhando com uma energia aterrorizante. Esta foi uma fusão de vários poderes em um, capaz de destruir tudo. Neste momento, Ryujiro desencadeou um ataque que abalou o mundo. Um único golpe. À medida que a luz negra e ofuscante brilhava, as nuvens escuras acima se dispersaram instantaneamente, e o mar antes escuro foi gradualmente banhado pela luz do sol. Bum! Os olhos de Kaido se arregalaram como se estivessem prestes a saltar para fora. A energia dentro dele destruiu seus órgãos internos, destruindo suas entranhas. PFFT. Kaido tossiu sangue, seu corpo voando como um cometa, quebrando a barreira do som com um ruído penetrante. A cena mergulhou o mundo inteiro em silêncio. O que eles acabaram de ver? Kaido sangrou. Apenas um golpe de Ryujiro fez a criatura mais forte do mundo, uma das Yonkou, sangrar. Os membros da Marinha e do Governo Mundial CP-0 ficaram pálidos, seus corpos tremendo violentamente. A força do demônio branco poderia realmente superar a de um Yonkou? Tal coisa era inconcebível. Kaido não poderia ser derrotado de uma só vez. Kaido-sama. King observou incrédulo enquanto Kaido era lançado voando.
Como isso pôde acontecer? Kaido-sama foi ferido. A força do demônio branco era realmente tão assustadora? Ousando se distrair enquanto luta comigo. 100 milhões de volts, lança-trovão. Estalo. O relâmpago reunido se transformou em uma lança de trovão afiada, irradiando uma luz intimidadora. De repente, os olhos de King se arregalaram de horror quando ele percebeu o perigo tarde demais. PFFT. Uau! A lança de trovão perfurou o peito de King, fazendo-o vomitar sangue e seu rosto se contorceu em agonia. Com essa visão, todos entenderam. Os piratas das feras estavam acabados. Capítulo 234. Os sons da batalha e os lamentos cessaram abruptamente. King olhou incrédulo para a ferida aberta em seu peito, sua força vital diminuindo enquanto o poder do raio destruía o que restava de sua vitalidade. Caramba! King cerrou os dentes, enquanto o sangue continuava escorrendo de sua boca. Os olhos do mundo estavam focados nessa batalha climática. Os piratas das feras estavam prestes a enfrentar uma derrota devastadora? Estalo. Raio se transformou em um dragão prateado, enfurecido sobre Kun, liberando outra onda violenta de eletricidade. King soltou um grito atormentado. O grito arrepiante causou arrepios em todos que o ouviram, especialmente os piratas das feras. Ao verem o peito de King perfurado, seus rostos estavam cheios de descrença e terror. Os piratas das feras nunca tinham vivenciado uma situação tão brutal. É esse o fim? Kun olhou friamente para King. O último olhar de King foi cheio de má vontade antes que ele perdesse a consciência e caísse do céu. King-sama. Os piratas das feras e os subordinados de King gritaram horrorizados. Ao mesmo tempo, uma figura gorda foi lançada voando e caiu pesadamente no navio dos piratas das feras. A tripulação, tremendo, olhou para Queen, coberta de sangue e aparentemente inconsciente. Queen-sama. Várias vozes tremeram ao olhar para Queen e King caídos em poças de sangue. Vendo isso, todos perceberam. Os piratas das feras não tinham chance de vitória. Agora era a hora de ver a condição de Kaido. Um golpe sozinho não deveria ser o suficiente para matar Kaido. Se a criatura mais forte do mundo foi derrotada com um único ataque, então o poder do demônio branco deve ser realmente aterrorizante. A forma enorme de Kaido colidiu com outra ilha, parando. Ryujiro, que podia atravessar o espaço em um instante, apareceu ao lado de Kaido. Neste momento, Kaido parecia ter sido banhado em uma poça de sangue. Era inimaginável para um Yonko tão poderoso quanto Kaido estar em um estado tão terrível. Tosse, tosse. A aura de Kaido diminuiu, sua presença enfraqueceu. Até mesmo tossir fazia sair sangue. Eu nunca imaginei encontrar um monstro como você no mar. Você é o primeiro a me ferir assim. Então é assim que a morte se sente. A voz de Kaido estava fraca, sua força vital gradualmente se esvaindo. A energia perversa continuou a destruir sua vitalidade. Nem mesmo a constituição formidável de Kaido conseguiu reverter seu destino. A morte é um luxo para você? Ryujiro disse indiferentemente. Morte? Kaido olhou para as gaivotas voando pelo céu, perdido em pensamentos. Eu anseio pela morte. Eu cansei deste mundo. Eu tentei suicídio e fui executado pela marinha. Mas os métodos daqueles tolos foram inúteis contra mim. Entrei em desespero, reunindo forças para destruir este mundo que detesto. Parece que meu desejo foi realizado. A morte é realmente uma sensação curiosa. Kaido fechou os olhos lentamente, inclinando a cabeça enquanto parava de respirar. Naquele momento, a Akuma no Mi que Ryujiro havia tirado de sua mochila começou a mudar. Fruta do Kaido? Ryujiro observou a Akuma no Mi e contemplou por um momento. Ele deu uma mordida. De repente, a expressão de Ryujiro se distorceu. Dois poderes distintos fluíram dentro de Ryujiro e, em um instante, um dos poderes foi bloqueado pelo Ojoku, não absorvido, mas apagado por ele. Agora ganhei a habilidade. Ryujiro voou para o céu, transformando-se em um dragão colossal, muito maior que Kaido. Cavalgando as nuvens e comandando o trovão, ele examinou o mar inteiro. Seus enormes olhos de dragão examinaram o mar e, em um instante, Ryujiro mergulhou no oceano. Como esperado, o poder apagado era a maldição da Akuma no Mi. Dragão, hein? Ryujiro refletiu consigo mesmo. Esse poder não ofereceu muito impulso a Ryujiro. Bum, uau! Transformado em um dragão gigante, Ryujiro surgiu do oceano, voando através das nuvens. Quando os piratas das feras viram o dragão, seus rostos se iluminaram de excitação. É o Kaido-sama. Hahaha. Kaido-sama está de volta em segurança. Aquele demônio branco deve ter perdido para Kaido-sama. Pessoas no mundo todo, assistindo à tela gigante e ao dragão, sentiram um arrepio de medo. O demônio branco teria sido finalmente derrotado pelos subordinados de Kaido? Hinata olhou para o dragão no céu e sua expressão ficou estranha. Ryujiro-kun, você realmente tem um lado brincalhão. Ryujiro, em forma de dragão, observou os animados piratas das feras e rapidamente percebeu. Eles o confundiram com Kaido. Um bando de idiotas. Ryujiro prendeu a respiração, um calor escaldante subindo em sua garganta. As chamas escaldantes saíram de sua boca de dragão. Bafo de calor. Estrondo. As chamas deslumbrantes perfuraram os céus, queimando metade do céu. O canhão de energia aterrorizante destruiu a frota dos piratas das feras. A mente de todos ficou em branco. Por que Kaido estava atacando sua própria equipe? Os piratas que estavam animados agora pareciam cheios de medo e confusão. Por quê? Por que Kaido-sama está nos atacando? Aí, pare com isso, Capitão Kaido. A marinha e o CP-0 assistiram em silêncio atordoado enquanto o mar queimava em chamas. O que estava acontecendo? Por que Kaido estava atacando sua própria frota?
O demônio branco teria de alguma forma danificado a mente de Kaido? Luke e Ko observaram o dragão no céu com leves sorrisos. Então era o capitão deles. Parecia que o capitão havia adquirido os poderes de Kaido. Não é de se espantar que ele tenha feito o que outros nem sequer conseguiam imaginar. Com as habilidades de Kaido agora nas mãos do capitão, o destino de Kaido estava selado. Depois de destruir a maior parte da frota dos piratas das feras, Ryujiro retornou à forma humana, ficando acima das nuvens. À vista, quase todos os rostos ficaram pálidos de choque. Seus olhos estavam cheios de horror. Não foi o Kaido. Era o demônio branco. Ryujiro. O dragão gigante era o demônio branco Ryujiro, não o poder de Kaido. Gole. Isso significava: um grande desastre ocorreu. Yonko Kaido está morta. Capítulo 235. Após a batalha monumental, o mar inteiro ficou em silêncio. Yonko Kaido, aclamada como a criatura mais forte do mundo, foi morta pelo demônio branco. Ainda mais chocante foi que demônio branco adquiriu os poderes de Kaido. Como ele conseguiu isso? O demônio branco possuía a habilidade de roubar as frutas do diabo dos outros? Ao ouvir essas notícias, a marinha ficou atordoada, mas sentiu uma sensação de alívio. Independentemente de qualquer usuário de fruta do diabo, suas fraquezas naturais eram o mar e a pedra do mar. Agora que Ryujiro era um usuário de Akuma no Mi, isso significava que ele tinha novas vulnerabilidades. Anteriormente a marinha achava que derrotar Ryujiro era quase impossível, mas agora que ele era um usuário de Akuma no Mi, eles viram um vislumbre de esperança. Mesmo alguém tão poderoso quanto Ryujiro não conseguiu escapar da maldição da Akuma no Mi. No entanto, ainda havia uma informação sufocante: o fato de Kaido ter sido gravemente ferido por um único golpe de Ryujiro. A força de Ryujiro provavelmente superou a do homem conhecido como o mais forte do mundo. Agora, quem no mar poderia deter os piratas demônios brancos? As pessoas se perguntavam se, depois de Roger, o mundo veria o surgimento de uma segunda grande tripulação pirata. Para o público, os piratas demônios brancos certamente pareciam ter esse potencial. Com 2 usuários de Akuma no Mi do tipo Logia e um extraidor do governo mundial entre eles, sua força era formidável o suficiente para rivalizar com os almirantes da marinha. Somando-se a isso, havia o Rei das Trevas Hyleg e o Demônio Branco e a Feiticeira de Olhos Brancos. A força deles era tão aterrorizante quanto um abismo. A paisagem do mar mudou por causa de uma única tripulação pirata. No Moby Dick, Barba Branca olhou para o céu, maravilhado. Os piratas demônios brancos realmente conseguiram. Kaido, seu velho camarada, estava bem ciente de sua própria força. Os dois não eram apenas velhos camaradas, mas também já serviram juntos na mesma tripulação pirata em um passado distante. Os piratas demônios brancos agora eram semelhantes aos antigos piratas das rochas, representando uma ameaça à posição do governo mundial. Não demoraria muito para que a guerra eclodisse com força total. Aquele pirralho é realmente assustador. Barba Branca estava preocupado com seus filhos. Seu poder Gura no Mi era formidável, mas na batalha entre Ryujiro e Kaido, ficou claro que o poder de Ryujiro estava em uma dimensão diferente. Especialmente depois que Ryujiro entrou naquele estado misterioso, sua presença e comportamento pareciam quase divinos. Barba Branca não acreditava em deuses. Se existissem, o mar não estaria em tamanho caos. O que aconteceria com a situação do novo mundo era incerto, mesmo para pessoas como ele. Em uma certa ilha, Mihawk e Shanks estavam reunidos, lendo as manchetes dos jornais. O rosto de Shanks mostrou um toque de seriedade. Não podemos deixar o demônio branco correr solto assim. Se ele cruzar a linha do governo mundial, eles usarão todo o seu poder para erradicar todos os piratas. Shanks entendeu isso bem, pois teve relações com o governo mundial. Mihawk tomou um gole de vinho tinto e disse calmamente: não precisa se preocupar. Tenho a sensação de que o mundo está prestes a mudar em breve. Ah? Você acha que os piratas demônios brancos vão mudar o mundo? Shanks olhou para Mihawk surpreso. Era incomum Mihawk falar em nome de outros. É só um pressentimento. Você também lutou contra Kaido, então deveria saber o quão monstruoso é o poder de Ryujiro. Nem mesmo Kaido conseguiu resistir a um único golpe dele. Seu poder está em um nível diferente. Mihawk relembrou sua própria luta com Ryujiro. A esgrima de Ryujiro era de outra dimensão, algo que Mihawk nunca havia encontrado antes. Apesar de atingir o auge da esgrima, romper essa dimensão parecia quase impossível. Por essa razão, Mihawk estava procurando maneiras de aprimorar sua esgrima. Ah, isso é certamente intrigante. Shanks suspirou. Além da revolta dos piratas demônios brancos, a marinha tinha outra tarefa importante, a execução do comandante da 2ª divisão do Barba Branca, Punho de Fogo Ace. A marinha estava tentando recuperar seu prestígio perdido? Eles queriam provar sua força ao mundo mais uma vez. Punho de Fogo Ace foi derrotado por Barba Negra e entregue à marinha em troca de uma posição de Shichibukai. Pensando em Barba Negra, Shanks sentiu uma pontada de dor na cicatriz. Aquele cara também era um personagem perigoso. Na ilha Whole Cake, Big Mom, a líder dos piratas Big Mom, refletiu. Kaido foi morto por aquele pirralho demônio branco? Ele foi muito descuidado? Big Mom e Kaido tinham um relacionamento relativamente bom, mas era meramente decente. Ambos eram Yonkou e tinham suas divergências. Forno. Um homem com um penteado flamejante e um corpo musculoso como o de um boxeador se ajoelhou diante da Big Mom. Mamãe. Charlotte Oven, o 4º filho da família Charlotte, um usuário da fruta calor.
Oven, pegue algumas pessoas e convide os membros dos Piratas Demônio Branco para a ilha Whole Cake. Diga ao Demônio Branco que desejo arranjar um casamento com ele. O forno ficou surpreso. Mamãe, o Demônio Branco já tem uma esposa, a feiticeira de olhos brancos. Isso não vai ofender a feiticeira de olhos brancos? O olhar da Big Mom escureceu quando ela olhou para Oven. Quem disse que eu quero me casar com o Demônio Branco? Os Piratas Demônios Brancos também têm outros homens. Contanto que arranjemos um casamento com um deles, os piratas da Big Mom e os piratas do Demônio Branco se tornarão aliados. Então controlaremos o novo mundo. Essa tarefa é sua. Certifique-se de lidar bem com ela. Se não fizer isso, você sabe as consequências. A voz fria da Big Mom causou um arrepio na espinha de Oven. Sim, mamãe. Eu vou cuidar disso direito. Naquele momento, Charlotte Oven sentiu uma sensação de pavor. Ir até os piratas demônios brancos sozinha era uma tarefa assustadora. Aqueles caras eram todos monstros, e seu estilo era o mais louco possível. Eles não se importavam com as consequências, e Oven sentia que já estava na metade do caminho para o inferno. Após derrotar Kaido, Ryujiro e sua tripulação não ocuparam o território de Kaido. Até mesmo piratas que vieram buscar refúgio foram destruídos pela fria indiferença de Ryujiro e sua tripulação. Essas pessoas nunca entenderam. Se a tripulação de Ryujiro fosse realmente pirata, eles teriam uma bandeira pirata desde o começo. Na verdade, eles nunca foram piratas. Capítulo 236. Ai! Gritos ecoavam continuamente enquanto os piratas recém-chegados ao Novo Mundo eram obliterados pelo trovão furioso. Por quê? Piratas demônios brancos. Nós só viemos para nos juntar a vocês, porque vocês estão nos atacando. Kun, com uma expressão desamparada, olhou para o pirata com uma recompensa de 380 milhões com indiferença e disse: quando foi que admitimos ser piratas? O que? Os olhos do pirata se estreitaram e seu rosto mudou instantaneamente. A tripulação do Demônio Branco não era pirata? Como pode ser isso? A Marinha e o governo mundial declararam isso claramente sobre as recompensas. Espere. Neste momento, o pirata percebeu que algo estava faltando na Arca Machine. Sim, a bandeira pirata. Num instante, o pirata sentiu como se estivesse sufocando. A tripulação do Demônio Branco não era pirata? Seria difícil acreditar em uma ideia tão absurda, mesmo que se espalhasse pelos mares. Kun controlou o trovão, e as densas nuvens de tempestade irromperam com relâmpagos brilhantes. Chega de conversa fiada. Você vai afundar no fundo do mar. Afinal, vocês são piratas. Morrer serve para limpar o lixo deste mundo. Piratas como os piratas do chapéu de palha eram raros. A maioria dos piratas eram canalhas perversos. Após eliminar esse grupo de piratas, Kun retornou ao navio. Recentemente, Ryujiro não os estava treinando, mas em vez disso estava ensinando a eles conhecimento político e de gestão. Eles ainda não tinham certeza dos motivos de Ryujiro por trás dessas lições. Kun hesitou antes de perguntar: Ryujiro, por que você está nos ensinando essas coisas? Você está planejando estabelecer um país? Se o capitão realmente pretendesse criar um país, ele não seria reconhecido pelo governo mundial. Afinal, eles chegaram a um ponto sem volta tanto com a Marinha quanto com o governo mundial. Ryujiro deixou de lado o livro sobre a história do governo mundial e olhou para o vasto oceano. Em breve, a ordem mantida pelo governo mundial deixará de existir. Este mundo falho está prestes a abraçar seu caminho apropriado. Hyleg, aproveitando o sol, virou-se para olhar para Ryujiro, sua expressão ficando solene. Naquele momento, seu coração estava inquieto. A implicação das palavras de Ryujiro era clara. Esse garoto pretende derrubar o governo mundial? Não foi uma tarefa simples. A fundação do governo mundial não foi tão simples quanto parecia. Derrubá-lo mergulharia os mares em um caos completo, com piratas desenfreados cometendo todo tipo de atrocidades. Foi necessária uma enorme quantidade de mão de obra, tempo e poder para suprimir os mares. Era isso que Ryujiro sempre quis fazer? Ele não estava interessado no tesouro de Roger. Na verdade, Hyleg sabia bem o que havia naquela ilha. O chamado tesouro não era valioso para a maioria dos piratas. Talvez fossem apenas registros históricos inúteis. O frenesi entre os piratas sobre o tesouro de Roger era simplesmente porque ele era falado pelo rei pirata. O rei pirata deixou tudo lá. Ninguém resistiu à tentação. Naquele momento, uma rajada de vento soprou e uma figura apareceu no navio. Chegar sem ser convidado não é um bom hábito. Ryujiro não se virou para olhar, mas sabia quem havia chegado. Um homem com um casaco verde escuro, com uma tatuagem vermelha de aparência feroz na bochecha esquerda, sorriu e disse: Ryujiro, peço desculpas pela intrusão. A expressão de Hyleg mudou um pouco. É ele, Dragon Revolucionário, filho de Garp, o criminoso mais famoso do mundo e o inimigo mais problemático do governo mundial. Dragon estava trabalhando ativamente para derrubar o governo mundial e remodelar o mundo, libertando vários países no processo. Vocês, Monkeys, são bem interessantes. Um fuzileiro naval, um revolucionário, um pirata, e agora você vem me visitar. Ryujiro disse calmamente. Haha, Ryujiro, você nos bajula. Acontece que ouvi suas declarações recentes. Gostaria de saber o que você pensa sobre o atual governo mundial. O tom de Dragon ficou sério enquanto ele falava. O que eu acho? Este mundo é fundamentalmente falho e distorcido. As regras aristocráticas hereditárias e monopolistas devem ser quebradas. Os dragões celestiais que residem em Mary Geoise não merecem viver. Este sistema mundial precisa ser abolido. Dragon, o mundo mudará em breve. Ryujiro disse suavemente.
Dragon ficou profundamente chocado. Seus olhos se arregalaram enquanto olhava para Ryujiro, sua respiração acelerando. Ryujiro, você está planejando. Derrube o governo mundial e apague-o completamente para reconstruir a ordem mundial. Já que você está aqui, ouça com eles. Acredito que você achará interessante. Nos 2 dias seguintes, Dragon ouviu as teorias e conceitos de Ryujiro, ganhando profundo respeito por ele. Tais ideias revolucionárias estavam alinhadas com o desenvolvimento do mundo atual. Ryujiro, por que você não se junta ao exército revolucionário? Seja o mentor de todos os revolucionários. Suas ideias devem ser conhecidas por mais pessoas. Dragon estendeu um convite caloroso a Ryujiro. No entanto, Ryujiro balançou a cabeça. Dragon, você não esqueceu o que eu te disse antes. Em breve este mundo será libertado. O exército revolucionário só precisa administrar o caos resultante. Dragon entendeu, mas ainda estava preocupado. A fundação do governo mundial definitivamente não era tão simples quanto parecia. Corria o boato de que uma das 3 armas antigas, Uranus, era controlada pelo governo mundial. O governo mundial, tendo governado o mundo por tanto tempo, tinha inúmeras figuras fortes escondidas. O antigo almirante da frota também estava em Mary Geoise. Quando a guerra eclodisse, ela afetaria o mundo inteiro. Ryujiro, se você for agir, por favor, garanta que estejamos envolvidos. Dragon disse com uma expressão solene e séria. Ryujiro balançou a cabeça novamente. Dragon, derrubar o governo mundial não é tão difícil quanto você imagina, pelo menos para mim. Então, revolucionários não precisam se preocupar com isso. Você deveria voltar. Amanhã é o dia da execução de Ace, e é hora de concluir o capítulo deste mundo. Depois que Dragon foi embora, Ryujiro olhou para o céu azul, com um leve sorriso nos cantos de sua boca. A grande apresentação está prestes a começar. Capítulo 237. Neste dia, pessoas de todo o mundo assistiram à tela grande, observando Ace ajoelhado na plataforma de execução. Garp, de pé, sentiu seu coração sendo dilacerado. Ace era seu neto, mas devido à sua posição na marinha, Garp não tinha poder para intervir. Ele só podia esperar que Barba Branca resgatasse Ace com sucesso. A identidade de Ace era muito especial. Sengoku sabia disso e, dada a personalidade de Sengoku, não havia como deixar Ace ir. No nível mais alto, os 4 almirantes ocupavam suas posições. Além de Akainu e Kuzan, os outros 2 eram os almirantes recentemente recrutados, Fujitora e Ryokugil. Sua força foi unanimemente reconhecida pela marinha. Eles possuíam o poder de um almirante. Os 4 almirantes da marinha. E os 7 senhores da Guerra do Mar. Será que Barba Branca conseguiria resgatar seu filho das garras da marinha e escapar com sucesso? Punho de Fogo Ace, diga ao mundo quem é seu pai? Sengoku gritou no microfone. Barba Branca. Não, meu pai é o Barba Branca. Ninguém esperava que a linhagem do mal ainda existisse no mundo. Seu pai não é Barba Branca. O pai de Punho de Fogo Ace é Golden Roger. Todos que assistiam à transmissão ao vivo, incluindo a marinha presente, ficaram em silêncio atordoados ao ouvir essa notícia chocante. Isso é mentira? A linhagem do Rei Pirata. Ela ainda continua. Aquele cara realmente enganou a todos nós. Punho de Fogo Ace é filho de Roger. As pessoas ficaram incrédulas. A linhagem maligna do Rei Pirata ainda persistia, e Punho de Fogo Ace não poderia viver. Almirante da Frota Sengoku. Não detectamos a frota dos piratas do Barba Branca. Relatório, Almirante da Frota. Não há sinal dos piratas do Barba Branca no mar ao redor. As sobrancelhas de Sengoku franziram, uma sensação de mau presságio crescendo em seu coração. De repente, bolhas começaram a subir do mar, e o rosto de Sengoku escureceu. Os piratas do Barba Branca estavam vindo de baixo. Os piratas do Barba Branca, junto com suas tripulações piratas afiliadas e comandantes de divisão, todos tinham aparecido. Bum, bum. Uma enorme cortina de água caiu na frente, e Moby Dick emergiu do mar. Os passos pesados ecoaram como uma batida de coração. Barba Branca saiu lentamente, sorrindo. Gurararara, Sengoku, meu precioso filho, está bem? Barba Branca. A expressão de Sengoku estava mais séria do que nunca. O homem mais forte do mundo, seu poder é capaz de destruir o mundo. Muitos oficiais da marinha engoliram em seco, nervosos, sentindo um arrepio de medo mesmo de longe, olhando para a figura imponente de Barba Branca. O homem mais forte do mundo, imagino como ele se compara a Ryujiro. Boa Hancock murmurou para si mesma, observando Barba Branca. Ryujiro era sem dúvida o mais poderoso, nem mesmo Barba Branca conseguiu derrotar Kaido tão facilmente. O título de homem mais forte do mar já havia sido reivindicado por outra pessoa há muito tempo. Parece. Ace olhou para seus companheiros com lágrimas nos olhos, sentindo uma culpa imensa. Ace, viemos te pegar. Os piratas do Barba Branca enfrentaram a marinha sem medo algum. Eles acreditavam em seu pai e sabiam que ele os lideraria para resgatar Ace. Malditos piratas do Barba Branca. A marinha cerrou os dentes. Apesar de estarem em seu quartel-general, eles se depararam com a arrogância dos piratas, com o moral deles subindo. É esse o fascínio daquele homem? Barba Branca cerrou os punhos, e uma aura branca leitosa transparente apareceu ao redor de seus punhos. Ele atingiu a atmosfera com um soco. Craque, craque. A atmosfera rachou como um espelho de vidro, e de repente todo o quartel-general da marinha começou a tremer. Todos os oficiais da marinha sentiram a perturbação sob seus pés. Ao mesmo tempo, um tsunami capaz de engolir o quartel-general da marinha surgiu de ambos os lados, como se fosse engolir Marineford. Svi, a figura de Kuzan, sentado no alto, desapareceu de repente.
Ele apareceu no meio do tsunami, sua mão criando finos cacos de gelo que congelaram lentamente o tsunami. Era do gelo. Almirante Kuzan. Os oficiais da marinha aplaudiram ruidosamente, seus ânimos se elevaram ao ver Kuzan em ação. Pirralho de gelo. Barba Branca bufou friamente, olhando descontente para Kuzan. Os lados de Kuzan conjuraram duas longas lanças de gelo, voando em direção à Barba Branca. Os lábios de Barba Branca se curvaram, e ele socou a atmosfera novamente. Rachaduras se espalharam pela atmosfera. A onda de choque do soco quebrou as lanças de Kuzan, fazendo-o cair no mar. Kuzan então reformou suas mãos de gelo, tocando a superfície do mar e gradualmente congelando-a em uma terra gelada. Com uma base sólida, os comandantes da divisão no navio de Barba Branca se juntaram à batalha, e os piratas entraram em confronto feroz com a marinha. Tiros, gritos e sangue derramavam-se sobre o gelo. Toda a guerra era brutal. Atacar. Salvar Ace. Na plataforma de execução, Ace observou seus companheiros lutarem e massacrarem a marinha para salvá-lo. Seu corpo tremia e lágrimas brotavam nos cantos de seus olhos. Todos. Somer, depois de expulsar um pirata, olhou seriamente para os comandantes de divisão dos piratas do Barba Branca. Esses comandantes de divisão são realmente lutadores valentes. Ei, Dais Bonês, fique ao meu lado. Sim, senhor Somer. Dais Bonês levantou os óculos observando o comandante da 5ª divisão dos piratas do Barba Branca, que lutava com um estilo de espada elegante, semelhante a uma valsa. Vista a espada flor, um poderoso espadachim. Se não fosse um pirata, Dais Bonês poderia ter gostado de discutir esgrima com vista. Droga, os comandantes de divisão dos piratas do Barba Branca são realmente fortes. Doflamingo, com seu traje chamativo, sorriu selvagemente. Naquele momento, os olhos afiados de Mihawk fitaram a distância. A voz aguda de sua espada ressoou pelo ar. Doflamingo, Boa Hancock e até mesmo a marinha ficaram surpresos observando Mihawk. Mihawk, o antigo maior espadachim do mundo, estava prestes a fazer alguma coisa? Gole! Muitos membros da marinha engoliram em seco nervosamente. O olhar de Sengoku era grave enquanto observava Mihawk. A ação de Mihawk foi inesperada, sem dúvida, entre os 7 senhores da guerra, Mihawk era o mais poderoso. Eu só quero ver qual é a distância entre mim e aquele homem. Mihawk desembainhou lentamente sua espada negra, Yoru, com os olhos fixos em Barba Branca. Com o braço ligeiramente levantado, ele balançou a espada. Um corte verde irrompeu com imenso poder, cortando a camada de gelo e deixando valas claras por onde a energia da espada passava. Um golpe imbatível avançou em direção à Barba Branca. De repente, uma figura saltou de Moby Dick. Sob o olhar de todos, Josué interceptou o golpe de Mihawk, pisando forte e soltando um rugido profundo, lançando o golpe para o céu. Diamante Josué, comandante da 3ª divisão dos piratas do Barba Branca. De fato, os membros dos piratas do Barba Branca eram como monstros. À medida que a batalha prosseguia, ela atingiu um nível febril. Com a adição de outro almirante, a marinha parecia estar lidando com os piratas Yonko com mais facilidade, mas Sengoku não ousou relaxar sua vigilância. Naquele momento, o céu antes limpo de repente brilhou com relâmpagos ofuscantes. O rosto de Sengoku mudou drasticamente ao ouvir o trovão. A premonição sinistra tornou-se mais forte. Um navio sombrio apareceu entre as nuvens. Os olhos de Sengoku se contraíram bruscamente. Droga! Como eles chegaram aqui? Capítulo 238. A enorme arca máxima desceu do céu. O rosto de Ryokugyu mudou drasticamente enquanto ele olhava de sua posição elevada. Ei, qual é o significado disso? Nunca foi mencionado que teríamos que enfrentar 2 Yonkou ao mesmo tempo, e especialmente este. Todos os piratas e fuzileiros navais presentes pararam suas ações, seus olhos fixos na arca máxima com expressões de choque e descrença. Os piratas demônios brancos. Como eles podem estar aqui? Eles não deveriam estar no Novo Mundo lutando pelo território de Kaido? Brigando por território? Você não sabia? Os piratas demônios brancos nem sequer olharam para o território de Kaido. Até mesmo aquelas tripulações piratas que tentaram se juntar a ele foram exterminadas. Ninguém sabe o que os piratas demônios brancos realmente querem. Os fuzileiros navais encaravam Ryujiro aterrorizados no convés. Seus olhos, tão profundos quanto um abismo, eram arrepiantes. Droga! Como os piratas demônios brancos puderam aparecer aqui? Sengoku cerrou os punhos, seu rosto estava muito sério. Vencer 2 Yonkou simultaneamente era impossível, especialmente com os formidáveis piratas demônios brancos potencialmente mudando o rumo da guerra. Por que os piratas demônios brancos se envolveriam nessa guerra? Os piratas Barba Branca e os piratas demônios brancos não deveriam ter se cruzado. Ei, garoto de cabelos brancos, o que você está tentando fazer? Esta é uma batalha entre mim e os fuzileiros navais. Qual é o seu negócio aqui? Eu, Barba Branca, não preciso da ajuda de ninguém. Barba Branca não sentiu nenhuma alegria com a chegada de Ryujiro. Yonkou são reis e não buscam ajuda facilmente. A intervenção dos piratas demônios brancos pode não ser uma coisa boa. Ryujiro olhou para Barba Branca com indiferença e disse lentamente, não estou interessado na sua guerra. Estou aqui apenas para usar essa guerra como trampolim. Um trampolim? O que isso significa? Tanto Barba Branca quanto Sengoku franziram as sobrancelhas profundamente. O que o demônio branco quer fazer? Os olhos de Ryujiro estavam frios enquanto ele olhava para Sengoku. Sengoku, já que vocês, fuzileiros navais, sempre nos consideraram piratas, então faça como quiser. De repente, o olhar de Ryujiro caiu sobre Ace. Rachadura.
As algemas pedra do mar nos pulsos de Ace foram imediatamente desfeitas. Até o próprio Ace mal conseguia acreditar no som nítido. Bum! Uma torrente de chamas irrompeu, incinerando a plataforma de execução. Ace! Os piratas do Barba Branca gritaram de excitação. Demônio branco! Um rugido enfurecido ecoou por Marineford enquanto magma escaldante avançava em sua direção. Almirante Akainu! Os fuzileiros navais de Marineford ficaram horrorizados quando Akainu fez seu movimento. O magma escaldante torceu o ar enquanto um punho de magma trovejava em direção a Ryujiro. Bum! De repente, uma onda de choque invisível dispersou o punho de magma. O olhar de Ryujiro era gélido enquanto ele se dirigia a Akainu. Akainu, não tenho tempo para brincar com você agora. Já que você está tão ansioso para morrer, eu vou acomodá-lo. Barulho! No momento em que a Zanpakuto foi sacada, o som agudo foi ensurdecedor. De longe, os olhos de Mihawk se estreitaram em choque. O espaço ao redor de Akainu congelou, sua velocidade aparentemente diminuiu em centenas ou milhares de vezes. Ryujiro alcançou a frente de Akainu sem que ele reagisse. Agite! A lâmina afiada perfurou o pescoço de Akainu. Conforme Ryujiro passou por Akainu, o espaço ao redor voltou ao normal. Os olhos de Akainu se arregalaram em descrença enquanto ele agarrava o pescoço, lutando para virar a cabeça. O sangue jorrou como uma cachoeira, e a cabeça de Akainu rolou no gelo. Estrondo! Os fuzileiros navais e até mesmo os piratas comandados por Barba Branca ficaram atônitos. Todos que assistiam à transmissão ao vivo ficaram pálidos, como se tivessem perdido sangue. O mundo está indo para o caos. Almirante Akainu! Um grito de tristeza e raiva ressoou por Marineford, fazendo o moral dos fuzileiros despencar. O medo era evidente em seus rostos. Um almirante. Outro almirante foi morto pelos piratas demônios brancos. Este era um almirante, não é algo que se vê todo dia. O poder de um almirante está, sem dúvida, no auge do mar. O ataque simples de Ryujiro matou um almirante, mostrando o quão aterrorizante era sua força. Era em um nível completamente diferente. Zumbido. Naquele momento, uma luz dourada irrompeu. Sengoku se transformou na gigantesca forma de Buda dourado. Seu rugido era como um trovão. Demônio branco. A luz dourada explodiu e o ar tremeu. A onda de choque massiva atingiu o local, quebrando instantaneamente o gelo e as ruínas ao redor. Quando o gelo abaixo de Ryujiro desapareceu, ele caiu na água, fazendo com que as expressões dos fuzileiros navais mudassem drasticamente. O demônio branco não deveria ter obtido o poder de Kaido? Se ele caísse no mar, isso não significaria sua sentença de morte? Acontece que o alvo original de Sengoku não era o demônio branco, mas o gelo abaixo dele. Mas o rosto de Sengoku permaneceu tenso. Ele sentiu que algo estava errado. De repente, muitas bolhas apareceram na superfície do mar. Ryujiro flutuou sem que uma gota de água o tocasse, olhando calmamente para Sengoku. Você acha que esses truques serão eficazes contra mim? Enquanto ele falava, a figura de Ryujiro pareceu transcender o espaço e o tempo, aparecendo diante de Sengoku. Um único chute irrompeu com um rugido ensurdecedor. Sengoku foi lançado voando como um balão vazio, colidindo pesadamente contra os prédios altos de Marineford. Almirante da frota Sengoku. Os fuzileiros navais tremeram, o medo dominando seus corações. Que tipo de monstro é o demônio branco? Capítulo 239. Esse pirralho. Barba Branca olhou para o pequeno Ryujiro com imenso choque. Com apenas um golpe, Ryujiro havia incapacitado Sengoku. O poder desse garoto era assustador. Até mesmo Roger do passado talvez não fosse tão assustador. Até Barba Branca sentiu uma ponta de pavor. Neste momento, o mar inteiro foi engolido por um silêncio mortal. Reis e cidadãos ao redor do mundo sentiram como se estivessem envoltos em escuridão. Com um almirante morto tão facilmente, quem no mundo poderia deter os piratas demônios brancos? Esse medo era algo que nem mesmo o rei pirata Roger havia incutido. Garp pulou no gelo, e cacos de gelo se espalharam ao redor dele. Vice-almirante Garp. A visão dessa figura reconfortante ajudou os fuzileiros navais a se recuperarem gradualmente do medo. Garp olhou severamente para Ryujiro. Desde o início, ele estava ciente da diferença de poder entre eles. Mesmo que ele e Sengoku trabalhassem juntos, eles poderiam não ser capazes de lidar com Ryujiro. Ryujiro, o que exatamente você quer? Garp perguntou com uma voz profunda. Embora estivesse grato por Ryujiro ter resgatado Ace, as ações de Ryujiro destruíram completamente a Ordem do Mar. A partir de agora, a Ordem Mundial seria lançada no caos. Neste momento, Sengoku havia perdido sua forma de Akuma no Mi, e a equipe médica correu para tratar seus ferimentos. Embora Sengoku estivesse gravemente ferido, sua vida não estava em perigo. Ryujiro havia se contido deliberadamente. Ele reconheceu a habilidade de Sengoku. No futuro, se o governo mundial fosse derrubado, alguém como Sengoku seria crucial para administrar a Ordem do Mar. Quanto à morte de Akainu, foi porque a natureza extrema de Akainu tornava improvável que ele servisse Ryujiro, mesmo que Ryujiro conseguisse derrubar o governo mundial. Além disso, Akainu foi quem primeiro desejou a morte. O foco do mundo estava na Terra Santa de Mary Geoise, onde os 5 anciões assistiram à transmissão com expressões graves. A força do demônio branco havia excedido suas expectativas. Até mesmo as rochas do passado podem não ter sido tão aterrorizantes. Por que os piratas demônios brancos intervieram nessa guerra? Eles ainda não sabiam. Os olhares de Garp e Ryujiro se encontraram. É simples.
redefinir a ordem e acabar com esta grande era pirata. A voz de Ryujiro era incrivelmente calma, mas para os fuzileiros navais e os piratas do Barba Branca, suas palavras eram como trovões. O que o demônio branco está dizendo? Ele está louco? Redefinir a ordem do mar? A ordem do mar foi estabelecida pelo governo mundial. Para mudá-la, seria preciso primeiro derrubar o governo mundial. Será que o objetivo dos piratas demônios brancos é semelhante ao de Rox? Garp se sentiu cada vez mais aterrorizado. Os piratas demônios brancos eram mais aterrorizantes do que os piratas das rochas do passado. Como um único indivíduo como o demônio branco poderia facilmente destruir qualquer uma das equipes Yonko, ele estava em um nível totalmente diferente. Mesmo comparado ao Barba Branca que estava no auge do mundo, o demônio branco parecia estar em outra dimensão. Garp, alguém como você deveria entender o estado deste mundo corrupto. Por que você se recusa a se tornar um almirante? Você sabe disso melhor do que ninguém. Esses parasitas estão drenando o sangue do mundo. Eles não merecem viver aqui. A voz de Ryujiro era clara e confiante, cheia de autoconfiança em sua força. O coração de Garp disparou com calor. Esse era um sentimento que ele nunca havia experimentado antes. Será que esse garoto realmente conseguiria? Não, é impossível. A fundação do governo mundial era tão profunda que derrubá-lo não seria possível da noite para o dia. Se fosse tão fácil, seu filho Dragon já teria derrubado o governo mundial com o exército revolucionário. Eu não esperava que você tivesse uma ambição tão imensa. A expressão de Garp estava mais séria do que nunca. Ambição? Você acha que eu sou como Rox? Ryujiro riu levemente. Os olhos de Garp se contraíram violentamente, sua expressão séria se transformando em choque. Os 5 anciãos da Terra Santa também se levantaram, com a compostura quebrada. Como ele sabe disso? Assuntos de Rox com a idade de Ryujiro, ele não deveria ter conhecimento daquela época. Os piratas Rox sempre foram um tabu para o governo mundial. As pessoas nem imaginavam que entre os Yonkou que conheciam, 3 deles vinham dos piratas Rox. Era inédito que uma tripulação pirata produzisse 3 Yonkou. Não se esqueça, há outra pessoa que sabe disso. Os 5 ancião de óculos disse severamente. Você está se referindo ao Shanks ruivo? De fato, aquele cara também era um pirata na tripulação de Roger, e piratas não são totalmente confiáveis. A informação pode ter vazado de Shanks, mas os piratas demônios brancos e os Shanks não se encontraram em particular, então a chance é pequena. Os 5 anciões nunca haviam sentido tanta inquietação antes. Devemos consultar essa pessoa? O 5 ancião de cabelos cacheados hesitou antes de falar. O rosto de um 5 ancião de cabelos brancos e barba longa escureceu. Não. Como podemos perturbar essa pessoa casualmente? Então o que devemos fazer agora? O rosto do bigodudo 5 anciãos estava extremamente sombrio. Por enquanto, vamos observar os movimentos do demônio branco antes de tomar uma decisão. No entanto, os piratas demônios brancos são muito perigosos. Não podemos permitir que eles causem estragos no mar. Enquanto suas palavras eram ditas, uma feroz intenção assassina surgiu nos rostos dos 5 anciões, e a temperatura no salão caiu vários graus. Os guardas blindados do lado de fora tremeram. Garoto, como você sabia? Garp perguntou em uma voz profunda. Os segredos envolvendo os piratas das rochas eram numerosos. Ryujiro sorriu levemente. No momento seguinte, sua figura apareceu diante de Barba Branca. Ei, ei, ei! Marco e os outros comandantes da divisão exclamaram em choque. Barba Branca, com quase 7 metros de altura, parecia uma pequena montanha. No entanto, mesmo com o imenso poder de Ryujiro, Barba Branca não demonstrou medo ou recuo. Gurararara! Garoto, você está aqui para tirar minha vida? Barba Branca riu muito. Ryujiro olhou calmamente para Barba Branca e disse: Barba Branca, retire seus filhos desta guerra. Esta guerra acabou. Depois que eu reconstruir a ordem mundial, vocês não mais perturbarão as regras do mundo como uma tripulação pirata. Eu lhes darei uma ilha para se estabelecerem. Este mundo não precisa da chamada Grande Era dos Piratas. Capítulo 240. A atmosfera ficou instantaneamente tensa. De um lado estava o homem que já foi conhecido como o mais forte do mundo, Barba Branca. Do outro lado estava Ryujiro, a figura mais aterrorizante do mar, que já havia superado Barba Branca ao título de homem mais forte. No entanto, Barba Branca era indiferente a tais títulos. A tensão era palpável, com os fuzileiros navais e piratas encarando Ryujiro e Barba Branca, imaginando que tipo de batalha poderia acontecer entre eles. A ideia de Barba Branca enfrentando Ryujiro era quase inimaginável. Quantos movimentos Barba Branca conseguiria suportar sob o poder de Ryujiro? Gurararara! Garoto, você está me dizendo o que fazer? Barba Branca girou sua naginata, seu olhar afiado enquanto ele batia a ponta da arma no convés. Uma onda de choque invisível se espalhou, fazendo com que todos se preparassem, esperando um confronto entre Barba Branca e Ryujiro. Mas inesperadamente Barba Branca sorriu de repente. Que garoto arrogante! Volte quando tiver conquistado algo. Filhos, zarpem! De volta ao novo mundo. Viva! Os piratas comandados por Barba Branca comemoraram animadamente, enquanto os fuzileiros navais permaneceram em estado de desespero. A guerra evidentemente fez com que os fuzileiros navais perdessem completamente sua autoridade no mar. A expressão de Kuzan era sombria enquanto ele observava a tripulação do Barba Branca partir. A aura fria ao redor dele ficou ainda mais intensa. No entanto, quando ele olhou para as costas de Ryujiro, uma sensação de desamparo surgiu dentro dele. Este homem parecia imbatível.
Com o almirante da frota incapacitado por um único golpe, Kuzan percebeu que uma ação precipitada poderia resultar em um destino semelhante ao de Akainu. Ufa! Ryokugyu enxugou o suor frio da testa. Como o único almirante que ainda não havia tomado nenhuma atitude, mesmo que Ryokugyu interviesse agora faria pouca diferença. O demônio branco é realmente um monstro. Ryujiro, observando todos os fuzileiros presentes, declarou friamente: a guerra com os fuzileiros termina aqui. Se vocês quiserem continuar, estamos preparados para lutar. A atmosfera era sufocante. Os fuzileiros navais nunca sentiram uma pressão tão avassaladora. 2 de seus almirantes morreram nas mãos dos piratas demônios brancos. Essa sensação de sufocamento era algo além da experiência habitual do fuzileiro naval. Alguns vice-almirantes, ainda relutantes em aceitar a derrota e ansiosos para lutar, eram conhecidos por serem belicosos, frequentemente se aliando a Akainu. A raiva que sentiam pela morte de Akainu tornou ainda mais difícil para eles aceitarem a necessidade de se curvar a um pirata. Garp saltou em direção a Ryujiro. Pirralho, você estava falando sério sobre o que disse antes? Claro. Na verdade, já entrei em contato com Dragon. Ryujiro respondeu com indiferença. O que? Aquele pirralho realmente foi te ver e não veio até mim. Aquele pequeno punk deve ter esquecido quem é o pai. Da próxima vez que ouvir, terei que lhe dar uma lição com meu punho. Garp disse com raiva, cerrando os punhos. Vendo essa reação, Ryujiro não pôde deixar de se sentir um pouco divertido. A família Monk era realmente interessante. Os fuzileiros navais ficaram perplexos, observando Garp e Demônio Branco conversando casualmente. O que Garp e Demônio Branco poderiam estar discutindo? Você tem confiança? Garp, que esperava por mudanças no mundo e achava a proteção dos dragões celestiais abominável, perguntou. Se um dia sua família ou o povo da Vila Foosha fossem escravizados pelos dragões celestiais, Garp provavelmente abandonaria sua posição na marinha e tomaria medidas contra eles. Para mim, sempre foi uma questão de vontade. Ao ouvir as palavras de Ryujiro, Garp ficou em silêncio. E os fuzileiros navais? O que vocês farão? Garp perguntou seriamente. Não se preocupe, não agirei contra os fuzileiros navais. O mundo precisa dos fuzileiros navais. Os fuzileiros navais são os administradores e supervisores da ordem. O governo também será reestruturado. Nesse ponto, o olhar de Ryujiro mudou para um canto mais escondido da base da marinha. Quase esqueci, ainda tem um rato escondido aqui. No momento seguinte, a figura de Ryujiro desapareceu novamente. Neste momento, Barba Negra, escondido nas sombras, estava coberto de suor frio, apertando o peito em terror. Capitão, o demônio branco acabou de nos descobrir. Devemos sair temporariamente? Seus planos agora estavam em ruínas, pois Barba Branca já havia levado sua tripulação para longe da base da marinha. Maldito demônio branco! Barba Negra fumegou, sentindo-se furioso. Se não fosse pela intervenção dos piratas demônios brancos, ele já poderia ter obtido a Gura Gura no Mi. Capitão! A voz aterrorizada de Burgess chegou aos ouvidos de Barba Negra. E agora? Barba Negra olhou impacientemente, apenas para congelar ao ver a figura diante dele, seu corpo tremendo. De demônio branco. Os olhos de Ryujiro estavam frios enquanto ele olhava para Barba Negra e sua tripulação. Quase esqueci de você. Você também é um personagem perigoso. Em um instante, flashes deslumbrantes de espadas cortaram o ar, a esgrima de Ryujiro tão graciosa quanto uma valsa. Os membros dos piratas do Barba Negra caíram um após o outro em poças de sangue, incluindo aqueles que Barba Negra trouxe de Impel Down. Todos pereceram nas mãos de Ryujiro. Barba Negra, um personagem que deveria assumir o papel de um novo Yonko, tinha ambições além de apenas se tornar um Yonko. Ameaças potenciais devem ser eliminadas o mais rápido possível, e Ryujiro não mostraria misericórdia. No momento seguinte, Ryujiro reapareceu no convés. A expressão de Garp mudou ligeiramente. Não foi só velocidade. Parecia algum tipo de habilidade espacial. Quantas habilidades esse garoto tem? Ele até começou a duvidar se Ryujiro era realmente humano. Nesse momento, a transmissão da marinha de repente ficou cheia de estática. A voz fraca de Sengoku ecoou pela transmissão, ressoando por toda a base da marinha. Todos. A guerra acabou. Todos devem ajudar os feridos. Assumirei total responsabilidade por isso. Ao ouvir isso, todos os fuzileiros navais ficaram tensos. A guerra havia terminado, mas o resultado era inaceitável para os fuzileiros navais. Sengoku entendeu profundamente que depois de vivenciar o poder aterrorizante de Ryujiro, ele sabia que destruir a base da marinha era uma questão de um único pensamento para Ryujiro. Com apenas Ryujiro sozinho, seus subordinados nem precisariam agir para enfrentar toda a base da marinha. Sengoku se sentiu amargurado e impotente, imaginando como os fuzileiros navais lidariam com um monstro tão aterrorizante. Não apenas os fuzileiros navais, mas até mesmo o governo mundial provavelmente ficariam preocupados com Ryujiro.